casas geminadas, de terem a mesma fachada, todas iguais, terem a mesma configuração, não ter espaço entre elas, você ter as esquinas trabalhadas com um desenho próprio, que é do bar, e até hoje existe um bar e uma farmácia. Quando eu era criança eu morei, né, na Rodorico Mendes, e eu me lembro muito bem dessas casas, como elas eram originalmente, e eu fui fotografando a partir da década de 80, né, quando eu comecei a estudar um pouco a questão da Moca, eu fui fotografando até por uma questão afetiva, de ver as transformações do bairro que eu me criei até os 9 anos de idade. E depois de formada como arquiteta, eu me interessava por esse assunto da questão da memória, do patrimônio, e fui registrando. E existe um trabalho de uma arquiteta também aqui da FAO, chamada Carla Milano, que ela fala que essas casas em série, essas vilas, elas são quase, ela chama de prelúdio modernista, porque elas são uma pré-concepção em relação à arquitetura moderna, que vai ser já essa visão do edifício único, do bloco de concreto ou bloco de edifício, enfim, mas que tem a visão de um bloco único de arquitetura e não fragmentado e não parcelado como era a arquitetura antiga e do final do século XIX, começo do século XX, que tinha muita influência europeia, né, até por conta da nossa história mesmo, da nossa colonização e da época dos barões do café. Isso vai se tornar um rompimento nessa estética e vai ser uma nova estética muito mais ligada ao movimento modernista da época, né? Então, por isso eu acho que e eu a partir da leitura desse trabalho, da leitura do texto do Caio Prado Júnior sobre a contribuição da geografia para a cidade de São Paulo e tal, eu vi que essa região tem uma matriz da nossa história do período da primeira fase da industrialização. Então, por isso, meu interesse, e até de estudar essa estética que é pré-moderna, né, que tem uma visão pré-moderna em relação à arquitetura de São Paulo, né, como estrutura de parcelamento do solo, como moradia, inclusive, dos trabalhadores em São Paulo, né. E junto com essas casas em série, as vilas também da Moca, existem muitas áreas, muitos espaços que eram antigas indústrias, principalmente ali na Rua Borges de Figueiredo. Como que a gente consegue preservar como a gente consegue preservar esses edifícios que são tão históricos, tão importantes, não só para a Moca, mas para São Paulo? Na verdade, alguns estão preservados, outros não. Há um avanço do mercado imobiliário em busca de novas áreas em São Paulo, bem localizadas, mais centrais, e no sentido de manter os seus negócios, né? No caso da Moca e desse eixo da ferrovia, nós temos várias fábricas que foram sendo abandonadas assim, há um deslocamento da indústria a partir da década de 50 para o ABC, a partir da vinda da indústria automobilística para o Brasil. E nesse período é que as indústrias das grandes plantas industriais na região da Moca, Ipiranga, Barra Funda, todo esse eixo, né, elas começam a se deslocar no sentido do ABC, mas permaneceram muitas, tanto é que a gente ainda tem uma presença industrial nessas áreas, mas a função industrial como área de distrito industrial e tal, essa foi perdendo um pouco essa função. Mas existem imóveis que têm uma característica muito característica de uma feição muito particular desse período da industrialização, que é a arquitetura com tijolo aparente, com as fábricas de tijolo, um determinado desenho dos telhados dessas fábricas, as janelas que são longas e altas, e a gente tem toda uma configuração que tem uma proporção estética de bastante simetria, de bastante repetição. Então, esses são elementos arquitetônicos que vale a pena ser estudados e preservados, porque eles têm a cara de São Paulo, eles são um pouco a marca da nossa industrialização, da nossa identidade como cidade industrial, que depois, a partir dos anos 60, começa a se tornar uma grande metrópole de serviços, mas a cidade industrial, a nossa matriz,
que começou nos anos 30, 40 e um pouco antes, até no final do século XIX, durante toda a primeira metade do século XX, essas fábricas marcam essa feição. Então, é interessante que se preserve. Agora, a cidade mudou, a economia mudou, quer dizer, então não adianta você falar que, bom, então vamos preservar e não se faz nada, ou se preserva como indústria, mas não cabe mais o tipo de indústria que havia, que são indústrias poluentes, tanto é que tem algumas que têm dificuldade para se transformar em novos loteamentos, porque tem a questão da contaminação do solo, eram indústrias químicas e tal. Então, o que fazer com esse universo todo, né? A ideia é que se preserve com novos usos e também com o uso industrial, mas desde que seja uma indústria não poluente, né? Eu acho perfeitamente possível você ter zonas industriais ou zonas de atividade econômica pesada, mas que tenha uma certa estratégia de não poluir tanto as ruas vizinhas a elas, porque o tráfego de caminhões, como é que você vai conviver a moradia com indústria, com tráfego pesado? Então você tem que mudar a característica desse tipo de estratégia de abastecimento e de fornecimento, retirada de coisas dentro dessa área que pode ser uma área de serviços, como pode ser uma área industrial mesclada com serviços ou mesclada com habitação. E uma hipótese é transformar essas fábricas também em conjuntos habitacionais. Então isso não está descartado desde que se faça a devida adequação do imóvel, né? E em termos de ventilação, iluminação, estrutura que aguente você colocar novos usos internamente, porque você vai ter que fazer pisos, lajes, enfim. Mas a tecnologia hoje permite tudo. Em termos de construção civil, depois que nós passamos embaixo num rio, depois que você tem no Japão ou outros lugares, cidades flutuantes, você tem condição tecnológica para avançar nessa questão de readaptar edifícios para o uso habitacional, né? Isso se faz em várias partes do mundo. Existem experiências mais ligadas à transformação de fábrica, de terrenos em demolição em terreno, transformando em terreno para depois construir. Mas eu acho que a gente tem que ter um mapeamento muito precioso para analisar o que deve ser preservado na sua íntegra, porque tem uma identidade a ser preservada, e aquilo que pode ser modificado, demolido, mas onde se incorporem novos usos para conviver com esses imóveis antigos, né? Então, é essa estratégia que eu vejo como abordagem dessa questão. Algumas pessoas que estão querendo preservar esse espaço são as pessoas por trás do Distrito Mooca, que eu comentei, que estão alugando alguns galpões para transformar em restaurantes, já tem uma pequena galeria de arte ali na região Fabril. Qual a opinião da senhora sobre isso? Você acha que o Distrito Mooca é uma das soluções que poderiam preservar aquele patrimônio